Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo! Hoje nós vamos falar sobre os erros mais comuns que você precisa parar de cometer a partir de agora. Então pega papel e caneta e já anota e veja se você não está cometendo alguns desses erros que nós vamos falar agora. Primeira coisa que a gente precisa falar aqui e deixar claro que você, como professor, precisa buscar evolução constante. Então, não se aceite como o master professor. Nunca pense que você já sabe tudo. A gente sempre pode aprender um pouco mais e sempre melhorar um pouquinho mais para que as aulas tenham cada vez mais qualidade, não é verdade? Bom, um dos maiores erros que eu percebi que são cometidos durante uma aula é o professor não explicar qual é a metodologia que ele vai utilizar durante o seu processo de ensino-aprendizagem com o aluno. É importantíssimo que você deixe claro para o seu aluno como você vai levar ele ao resultado que ele deseja. Então deixe isso muito claro, qual que é a etapa da aula que você vai oferecer para ele, a parte prática, em que momento que vocês vão fazer teoria, qual é o momento que ele pode fazer perguntas, qual é o momento que você também coloca os exercícios para poder ajudar na fixação da atividade, do conteúdo. Então é muito importante que o aluno ele tenha esse conhecimento para que ele não se sinta frustrado, não fique ansioso durante a aula e não entenda o que você quer com aquele assunto no decorrer da aula, do estudo, do que você está planejando para aquela aula. Então é muito importante que você tenha claro e mostre essa clareza para o seu aluno para que ele saiba qual momento da aula ele está participando ali, qual que é o momento da aula que ele está aprendendo de fato o assunto que ele deseja aprender. Outro erro muito grave, por favor, não corrija atividades durante a sua aula. Aquele momento que você separou para dar aula é o momento que você tem que dar a aula, que você tem que passar a instrução para o seu aluno, que você tem que passar o seu conhecimento. Quando você fica corrigindo provas, exercícios e atividades e deixa o seu aluno ocioso, você vai estar desperdiçando o tempo dele e não vai ser uma coisa produtiva. Então, cuide muito bem do tempo da aula, daquele momento que você está com o seu aluno. Reserve um tempo separado para poder corrigir as atividades. A não ser quando é um exercício de fixação, né? Que você realmente precisa corrigir junto com o aluno. Fora isso, não cometa esse erro. Não explorar o potencial do aluno em sua totalidade. Muitas vezes você, professor, acaba colocando essa limitação no seu aluno. Achar que seu aluno não vai conseguir, pressupor que ele não vai entender o que você está falando. Você precisa desafiar o seu aluno a cada aula para que ele evolua e para que a linha de raciocínio que você tem se encontre com a linha de raciocínio que ele tem também. Então, o que você passa para ele é um complemento do que ele já tem de vivência, né? Do que ele já conhece no mundo, do que ele já tem de informação. A gente precisa complementar. E é muito importante que você utilize todas as ferramentas necessárias para explorar o potencial do seu aluno em sua totalidade. Esse erro que eu vou falar agora acontece muito em aulas em grupo, mas também pode acontecer em aula individual, quando você trata o seu aluno de maneira igualitária. Entenda que todos nós somos indivíduos e como indivíduos nós temos as nossas particularidades. Então nunca trate um aluno da mesma maneira que trata o outro. Quando eu falo isso, não é que eu estou falando para você tratar um melhor do que o outro. Não. Esse é outro erro que você não deve cometer. Porém, é importante que você entenda as particularidades de cada aluno e personalize a sua aula. Em aulas em grupo, geralmente, o ideal é que você pegue na balança e veja qual é a parte mais fraca da turma. E dê atenção a essa parte mais fraca, porque quando você reforça isso, essa coisa que parece fácil para um grupo, você fixa nesse grupo essa parte fácil e ajuda quem está começando a se equilibrar com quem já sabe o assunto. E na aula individual, é importante que você não dê a mesma aula que você deu para o aluno anterior para o próximo aluno, porque cada aluno tem a sua necessidade individualizada. Então, o mesmo material não vai funcionar para um e para outro. É importante que você personalize as suas aulas. Tenha muito cuidado em querer ser aquele professor muito legal, que brinca o tempo todo, que distrai a turma o tempo todo, porque você pode estar dando um tiro no seu pé. Entenda que o momento da aula é um momento de conteúdo. Você pode sim usar a linha do humor, do divertimento, para poder interagir com a turma e atrair a atenção. Mas tenha muito cuidado com o excesso de brincadeiras, porque você pode acabar criando um ambiente de libertinagem e depois é muito difícil você devolver a seriedade, de fato, né, que ela precisa ter para que aquele conteúdo seja absorvido. Então, cuidado com o excesso de brincadeiras. Você pode ter um momento da aula que você consiga fazer esse momento de descontração, de entretenimento, de divertimento. Mas o tempo todo você vai perder o respeito com o seu aluno.
Por favor, não force a aproximação com seus alunos. Deixe isso ser uma coisa mais natural. Mostre empatia, se preocupe com o seu aluno de verdade, seja uma pessoa autêntica, mas não force uma aproximação. Respeite o tempo do seu aluno, o tempo que ele precisa para poder se sentir à vontade em compartilhar os sonhos, os desejos dele. Não force isso no primeiro momento, porque isso vai ser muito chato e você pode acabar afastando ele da sua aula. Então, estude bem o seu aluno, veja qual que é o perfil dele, aprenda a identificar qual que é o perfil da personalidade do seu aluno, para que você não cometa gafes, não passe vergonha como professor, tenha uma postura ética diante do seu aluno e não afaste ele das suas aulas. Agora, pelo amor de Deus, professor, pelo amor de Deus, professora, não vai me dar aula como complemento financeiro, não faz isso. Pelo amor de Deus, você vai acabar estragando a categoria quando você decide dar aula só para complementar a sua vida financeira. Dar aula é uma arte, você precisa ter prazer em fazer isso, você precisa ser uma pessoa que se automotiva a ensinar, a dar aulas, a passar o seu conhecimento. E quando você faz isso só por dinheiro, você vai ser uma pessoa frustrada e você vai passar isso para o seu aluno, você vai poluir o ambiente, porque você vai ser sempre aquele professor que está reclamando de tudo, que está contra todos o tempo todo e que está ali mostrando insatisfação. E não tem nada mais deprimente do que um professor dentro da sala de aula insatisfeito com o que está fazendo. Então é isso, eu espero que eu tenha te ajudado a dar uma, a dar uma esclarecida se você está cometendo algum desses erros. Pelo amor de Deus, para de fazer isso e se corrija enquanto há tempo. Espero muito que você continue crescendo e conquistando o seu espaço dentro do ensino. Um beijo!